Veremos agora como calcular a superfície no programa Vias Urbanas e Estradas. O programa Vias Urbanas e Estradas inova e oferece 4 tipos de triangulação que são: triangulação de Delaunay pura, triangulação de Delaunay com restrições, triangulação de Delaunay forçada e a triangulação de Delaunay-Gabriel. O princípio básico da triangulação de Delaunay é que dentro do ciclo que escreve cada triângulo não pode haver outro ponto pertencente à triangulação. Na triangulação de Delaunay-Gabriel é inserido na triangulação de Delaunay o princípio básico do grafo de Gabriel. Nós vamos ver agora as principais diferenças entre esses tipos de triangulação. Triangulação de Delaunay. Na triangulação de Delaunay pura, todos os triângulos devem respeitar o princípio básico da triangulação. E durante o cálculo, algumas arestas dos triângulos são giradas entre os pontos da triangulação para que este objetivo seja alcançado. Neste caso, a superfície não pode possuir acidentes topográficos que gerem arestas forçadas, pois, caso seja preciso girar uma dessas arestas, ela não seria girada, porque ela é uma aresta forçada. Acontece que no cálculo de uma superfície topográfica existem muitos acidentes topográficos, como cristas, pés, rochas afloradas, curso d'água, entre outros, o que obriga que entre esses pontos haja uma aresta da triangulação, para uma melhor definição da superfície topográfica. Nesses casos, essas arestas não poderiam ser giradas, o que faz com que, nesses locais, o princípio básico da triangulação de Delaunay seja violado. Esta é a triangulação de Delaunay com restrições, pois nos locais próximos a esses acidentes topográficos, a triangulação não respeitará este princípio básico. No entanto, o programa Vias Urbanas e Estradas oferece uma solução que faz com que, mesmo nestas áreas, a triangulação respeite o princípio básico da triangulação de Delaunay. O programa insere pontos na superfície, de modo que este princípio básico da triangulação seja respeitado mesmo nestas áreas. Já na triangulação de Gabriel, são inseridos pontos na superfície, mas apenas nas arestas forçadas. Primeiramente, veremos a triangulação de Delaunay pura. Vamos abrir o projeto que estamos trabalhando e solicitar o cálculo da superfície usando apenas a triangulação de Delaunay pura. Como foi dito, na triangulação de Delaunay pura, todos os triângulos devem respeitar o princípio básico da triangulação de Delaunay. No entanto, na superfície topográfica, isto é praticamente impossível. Por quê? Porque existem acidentes topográficos que forçam arestas entre pontos e não permite que essas arestas sejam giradas. Deste modo, a superfície não é uma superfície de Delaunay pura. Ela é uma superfície de Delaunay com restrições nessas áreas. Numa superfície topográfica existem muitos acidentes topográficos. Cristas, pés, bordos, rochas afloradas, entre outros, que forçam arestas forçadas. Então, obter uma superfície de Delaunay pura numa superfície topográfica é praticamente impossível. A própria fronteira que gera arestas entre os pontos que a definem não permite que essa superfície seja uma superfície de Delaunay pura em muitos pontos. Porque vamos supor que essa aresta aqui precisasse de ser girada. Ela não seria girada, porque ela é forçada, ela tem que existir. Então,
nesta área aqui, a superfície não seria uma superfície de Delaunay. E como existem muitos acidentes topográficos, em muitas regiões da superfície, a triangulação não respeita o princípio básico da triangulação de Delaunay. Vamos desenhar a triangulação aqui e ver isso. Olha, por exemplo, vamos ampliar aqui. Este triângulo aqui, entre esses pontos. 1919, 1925 e 1926. Vemos claramente que este ponto aqui, o 1933, está dentro do triângulo que escreve, dentro da circunferência que escreve esse triângulo. Então, nesta região, essa triangulação não é uma triangulação de Delaunay pura. Essa triangulação é, então, uma triangulação de Delaunay com restrições, porque em algumas áreas, como esta, o princípio básico da triangulação não está sendo respeitado. Em muitos outros locais, devido aos acidentes topográficos, isto está acontecendo. Vamos verificar se isso está mesmo acontecendo. Eu vou gerar os DXF dessa superfície e vamos abri-lo no AutoCAD e desenhar o círculo que escreve esse triângulo para verificar. Vamos lá. Já está até aqui, vamos lá. Agora não. Região está aqui. Triângulo é este aqui. Tá aqui. Agora vamos desenhar o círculo que escreve esse triângulo. Veja, não só esse ponto, mas existem mais 3 pontos dentro desse círculo, o que viola claramente o princípio básico da triangulação de Delaunay. Então, nesta região, a triangulação de Delaunay não está sendo respeitada à risca, não é uma triangulação de Delaunay pura. É uma triangulação de Delaunay com restrições. Vamos ver outro triângulo aqui perto, por exemplo, estes aqui. Também, tem esses 2 pontos aqui que estão dentro do círculo. Vamos ver mais um aqui, os outros. Esse triângulo aqui. Temos este aqui que está dentro do círculo que escreve. Então, pelo que vemos, nessa triangulação, o princípio básico de Delaunay está sendo respeitado com frequência. Isso tudo devido aos acidentes topográficos que forçam arestas. Essa triangulação, então,
é uma triangulação de Delaunay com restrições. Vamos voltar ao Vias Urbanas e Estradas. Vamos ver aquela região em questão, que nós observamos que não está respeitando. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, aqui neste ponto, que nós vamos ver em seguida. Vejam como ficou a triangulação aqui neste local e como estão as curvas de nível. Principalmente a montante do bueiro. Vejam, temos aqui um bueiro, aqui temos a entrada montante do bueiro, montante e jusante. O terreno, pela curva de nível que está gerada aqui, o terreno está vindo plano, assim, uma descida sem detalhe nenhum aqui nessa região. Não há detalhe nenhum nessa região. E na triangulação de Delaunay forçada e na triangulação de Gabriel, vai aparecer um detalhe aqui que é muito importante. Nós vamos ver em seguida. Bom, então esta é a triangulação de Delaunay com restrições. Em vários pontos, eu diria, dessa triangulação, o princípio básico da triangulação de de Delaunay não está sendo respeitado. Vamos remover a triangulação. Aí está. Veja a curva, essa região aqui. Não temos detalhe nenhum aqui. Agora vamos ver a triangulação de Delaunay forçada. Na triangulação de Delaunay forçada, o que ocorre? O programa Vias Urbanas e Estradas insere pontos na superfície, de modo que todos os triângulos da triangulação respeitem o princípio básico da triangulação de Delaunay. Vamos ver como isso é feito. Vamos calcular a superfície, solicitando ao programa que force Delaunay nos acidentes topográficos. Vamos ver como ficou a superfície. Vejam, foram inseridos vários pontos na superfície. Talvez o mesmo tanto de pontos levantados foram inseridos. A mesma quantidade de pontos levantados foram inseridos. Vejam, eu vou apagar os pontos. Todos esses pontos que estão piscando são pontos que foram inseridos na superfície pelo programa Vias Urbanas e Estradas. Eles foram inseridos para que nestas regiões a triangulação respeitasse o princípio básico da triangulação de Delaunay. Vamos ver. Olha, não são poucos pontos que são inseridos. Vamos ver. Acho que era por aqui. Esse aqui, achei. Esse triângulo aqui. Este ponto, 19, 1925 e 1926. Observe que, vamos mostrar os pontos inseridos. O programa Vias Urbanas e Estradas inseriu 1, 2, 3, 4 pontos
nesta área para que a triangulação respeitasse o princípio básico da triangulação de Delaunay. Vamos desenhar a triangulação e ver como ficou. Observem que foram gerados muito mais triângulos. Existem muito mais arestas aqui. E esse aumento na quantidade de arestas gera uma superfície mais delineada. Com certeza, quanto mais arestas, melhor. Veja. Se esse ponto aqui não existisse, a triangulação nessa área não seria uma triangulação de Delaunay. Bem como este ponto, ou este ponto, ou este 3 que nós vimos aqui, ó. Esses 1, 2, 3, 4. Esses pontos foram inseridos para que a triangulação nesta região fosse uma triangulação de Delaunay, respeitasse o princípio básico da triangulação de Delaunay. E vocês podem observar que muitos pontos foram inseridos. Olha. Muitos pontos são inseridos. Essa triangulação agora é uma triangulação de Delaunay pura, mas esta qualidade foi forçada porque foi preciso inserir pontos na superfície para que isso acontecesse. Essa é a triangulação de Delaunay forçada. Bom, vamos verificar se realmente o princípio básico da triangulação de Delaunay não está sendo violado por nenhum triângulo. Eu vou gerar aqui o DXF e vamos abrir no AutoCAD. Vamos abrir aqui no AutoCAD e está. A região em questão é essa região. Vamos então ficar por aqui se tem algum triângulo que está fora da lei. Vamos ver. Essa região aqui. Está. Quase aqui, mas não pegou. Vamos ver. Não pegou. Vamos ver mais por aqui. Esse triangulão aqui. Não pegou nada. Barrou nesse aqui, vamos ver. Fora. Ok. Vamos ver mais alguns.
aqui. Não. Também não. Vamos ver esse aqui. Próximo aqui, mas podemos ver que não está. Não está. Deixa eu ver mais um aqui. Não. Esse aqui agora. Bom, como podemos ver, parece que todos os triângulos agora estão dentro do princípio básico da triangulação de Delaunay. E esse é o objetivo. Fazer com que a triangulação respeite estritamente o princípio básico da triangulação de Delaunay. Vamos voltar a ouvir as urbanas da estrada. Em seguida, nós veremos eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês aqui, que é aquele detalhe daquela área. Vejam. Vejam aquela área montante do bueiro. Aí está. Lembram como estava a curva de nível aqui? Agora, devido a esse aumento de arestas na triangulação, o sistema foi capaz de perceber, mostrar, que aqui existe uma canaleta, um curso d'água, pelo menos. Pode ser até um curso d'água periódico, e deve ser. O topógrafo não levantou esse acidente topográfico, mas a triangulação permitiu que ele fosse detalhado, porque o sistema colocou mais pontos aqui nessa área e revelou esse acidente topográfico. Veja, a curva de nível aqui como estava assim, agora está assim. Veja. Nota-se então que a triangulação de Delaunay forçada revela mais detalhes da superfície do que a triangulação de Delaunay comum.
está. E isso ocorre em vários pontos da superfície. Se formos olhar aqui, comparar as duas superfícies, a de Delaunay pura, que é com restrições, e a de Delaunay forçada, a de Delaunay forçada está melhor detalhada do que a de Delaunay com restrições. Vamos ver então a triangulação de Delaunay-Gabriel. Na triangulação de Delaunay-Gabriel é inserido na triangulação de Delaunay o princípio básico do grafo de Gabriel. Mas esse princípio é inserido apenas nas arestas forçadas. Qual é o princípio básico do grafo de Gabriel? No grafo de Gabriel, dentro do círculo cujo diâmetro é uma aresta do grafo, não pode haver outro ponto pertencente ao grafo. O grafo de Gabriel gera triângulos, pentágonos e hexágonos ou qualquer outro tipo de polígono ligando os pontos. Por isso é um grafo, não uma triangulação. Vamos ver então como fica a superfície criada por esse método. Vamos gerar a superfície. Gabriel agora. Vocês vão observar que são criados muito mais pontos na superfície, são inseridos muito mais pontos na superfície que na triangulação de Gabriel forçado. Olha isso, fica até branco de tanto ponto que foi inserido. Isto gera uma superfície com muito mais triângulos, existem muito mais triângulos nessa superfície. Por consequência, muito mais arestas. E quanto mais arestas, melhor vai sair a superfície. Vamos ver aqui. Vamos ver quais são os pontos inseridos. Vejam. São muitos pontos inseridos. Vamos achar aqui. Ó. Esses pontos são inseridos apenas nas arestas forçadas, que são os acidentes topográficos. Veja. Vamos ver a triangulação agora. Olha, são muito mais triângulos. Veja essa região. Era essa região aqui que tinha esse ponto, 1919, 1925 e 1926. Olha, aqui nós tínhamos apenas um triângulo entre esses três pontos. Olha quantos triângulos temos agora. E quantas arestas também, claro. 1919, 1925 e 1926. Aí. Tínhamos apenas um triângulo aqui. Olha quantos triângulos temos agora. Olha aqui, foram inseridos. Olha quantos pontos foram inseridos aqui nessa aresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos foram inseridos só nessa região.
Quantos triângulos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 triângulos cruzando uma área onde tinha um triângulo apenas. Isso gera um número muito maior de arestas e uma triangulação muito melhor, sem dúvida. E isso é feito em várias regiões ao longo do trecho. Observe. Vamos ver essa área do bueiro aqui. E em todo o trecho temos desses exemplos. Veja a região acima, a montante do bueiro. O curso d'água ficou ainda um pouco melhor. Se observarmos na superfície, está cheio disso por aí. Olha o número de triângulos. Olha quantos triângulos temos. Vamos ver aquele outro bueiro. Aqui é aquela região do talude e aqui é a região do bueiro. É branco. Vamos ampliar aqui. Quantos triângulos a mais temos aí, gente? Vejam os detalhes nas curvas de nível. A região. Isso aqui ficou bem melhor também. Esse tipo de detalhe. Vamos ver o que temos aqui mais. Vamos passar agora para aquela área do talude. As curvas de nível aqui estão ainda melhores, tanto na estrada, estão mais retas, quanto no talude. Veja. Olha quantos pontos foram inseridos nessa região. Isso gera uma riqueza em detalhe muito maior. Temos um ponto aqui. Nessa tela temos 1, 2, 3, 4 pontos levantados. Olha quantos pontos inseridos. Esses pontos são inseridos justamente nas arestas forçadas, que é onde mais é necessário inserir arestas, para que a superfície fique mais quebrada nesses pontos, mais fragmentada, vamos dizer assim. Observem que as curvas de nível da estrada ficaram ainda melhores.
veja esse tipo de detalhe. Aí está. Essa região aqui. A triangulação de Delaunay Gabriel insere ainda mais pontos do que a triangulação de Delaunay forçada. E são muito mais pontos. Gerando uma superfície mais delineada, mais detalhada, com certeza. A triangulação fala por si só, não precisa nem explicar muita coisa. Veja essa região como tem ponto criado, ponto inserido aí. Então, esta é a triangulação de Delaunay Gabriel, que o programa Vias Urbanas e Estradas oferece. No programa Vias Urbanas e Estradas nós temos 4 tipos de triangulação, que é uma característica muito importante e única do programa Vias Urbanas e Estradas.